Saudações, meus amigos, tudo bem? Aqui está tudo ótimo. Estou de volta com a segunda parte do vídeo, onde no vídeo de hoje estaremos praticamente observando essa parte aqui da fonte primária. Então, nesse vídeo iremos fazer alguns testes, né, dos componentes SMDs que fazem parte da fonte primária. Portanto, se meu amigo não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative aí o sininho das notificações e deixa o seu like. Por já, vamos começar com o vídeo de hoje. A novidade é que iremos usar esse multímetro aqui bastante simples, né, de ser usado, como os vídeos também são para iniciantes. Então, essa foi uma sugestão do nosso nobre ilustre, né, que deu aqui a ideia de se usar um multímetro mais simples e mais fácil de ser aderido. Então, iremos fazer esses testes usando o multímetro desse aqui. Eu acabei de comprar, né, pois o meu antigo já havia se estragado. Exato. Os componentes que nós iremos falar acerca, né? Alguns iremos medir e outros simplesmente só iremos mencionar, estão precisamente aqui nessa zona aqui tracejada, né? Que indica a posição da partida de tensão máxima, né? Aqui pode entrar uma tensão de 127 ou 220 volts, né? Dependendo da rede que estará já usando aí na sua cidade. E informar também que, para quem não viu o vídeo número 1, eu vou deixar aqui na descrição, né, o link para poder acompanhar esses 3 vídeos, né, de uma forma completa e sem nenhum problema. Então, vou deixar aqui na descrição. Também vou aproveitar e deixar aqui na descrição o link do nosso curso na Hotmart, que está a bombar muito, né? Muita gente está gostando. Então, vou deixar aqui o link e também vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp, né? Onde está cheio lá de técnicos, né? Tem muita gente lá que ajuda muito, pois quando deixa o seu comentário ou a sua dúvida, é mais prático deixar lá no grupo, né? Onde tem muita gente lá online que pode ajudar. Pois aqui eu posso levar um tempinho, né, para poder ver e responder, pois são muitas mensagens e muitos comentários que têm chegado aqui no nosso canal. E às vezes é muito complicado conseguir responder todos, são muitos. Então, quando meu amigo manda lá a sua preocupação, a sua dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp, sempre estará alguém lá para poder dar um apoio ou uma ajuda. Então, é muito bom fazer parte dos nossos grupos. Por já, vamos começar aqui falando dessa mesma placa. Para dar mais ânimo e mais entretenimento à nossa aula, eu vou estar falando de um componente, né? Vou estar medindo e também vou estar explicando o que pode acontecer se o mesmo entrar com algum tipo de defeito. Então, meu amigo terá imaginações bastante grandes para poder resolver algumas avarias que podem aparecer por aí. Então, será uma aula bastante interessante de hoje. E se me esquecer, né, vou pedir aí ao meu amigo para se inscrever, caso não seja inscrito. Então, pois esse é um conteúdo pago e eu estou a disponibilizar de uma forma grátis para todos poderem acessar, os que estão a iniciar. Bora lá, professores têm a enrolar muito hoje, né? Exato, vamos lá começar. Vamos falar dos capacitores cerâmicos. Aqui temos dois capacitores, esse aqui e esse aqui, são capacitores cerâmicos. Embora que esses três aqui, né, um, dois, três, também são chamados de capacitores cerâmicos, porém fazem parte dos capacitores de supressão. São chamados, né, de CY. Né? Também trabalham contra desvio de interferência e também para o isolamento. Aqui temos o capacitor também de supressão para o desvio de interferência. E esse capacitor ele trabalha juntamente com a bobina. Essa bobina aqui tem essa função de desviar as interferências. Né? Temos bastantes vídeos aqui falando acerca dessa bobina aqui, né? E da função que a mesma bobina tem. Também iremos falar do capacitor principal, do capacitor de capacitor eletrolítico. Esse aqui, deixa eu ver aqui as capacidades.
Esse aqui é um capacitor de 450 por 68. 450 volts por 68 microfarad. Iremos falar de alguns diodos, temos aqui os diodos, iremos falar da ponte, iremos falar do MOSFET, do canal N, que é o MOSFET principal na fonte, também tem uma mania de queimar e deixar essas placas inoperantes. Iremos falar do circuito de PWM, onde eu vou dar mais detalhes acerca dele, e também iremos medir e vou colocar aí um pequeno esquema dele. Iremos falar também acerca do fotocoplador. Então, serão esses componentes que iremos falar, já me esquecendo do fusível e também do termistor. Exato, então será uma aula um pouco abrangente, né? Onde vamos tirar o máximo de proveito dessa mesma aula. A tensão ela entra daqui, tensão da rede elétrica. Claro que a forma mais ideal seria eu virar a placa para poder mostrar as trilhas, mas eu sei que os iniciantes têm uma dificuldade nisso, né? No início. Então eu vou estar explicando e estarás vendo os componentes que eu estou a mencionar. Então quando eu for a falar que passa daqui, vai ter mais noção vendo o componente, né? Que irá receber ou armazenar essa determinada carga. Então, entra a tensão, primeiramente passa do fusível, que é o componente de proteção. Então, quando ele for a queimar, ou esse fusível aqui ele for a queimar, a tensão ela deixa de passar e sustentar os demais componentes. Então, eu vou colocar aí os outros tipos de fusíveis que há, né, por aí. Esse aqui é o fusível que está na base de plástico, por isso que é chamado fusível de plástico. E aqui temos a sua descrição, né, que é um fusível que trabalha com uma tensão, né, de 250, uma corrente de 3 amperes. Então, se a corrente for ultrapassar os 3 amperes, ele vai romper. E a maior parte das vezes em que o fusível ele queima, é um sinal de que há algum componente em curto dentro da placa-fonte. Então, não seria ético simplesmente chegarmos e substituir o fusível antes de aferirmos os demais componentes dentro da placa-fonte. Aqui temos o termistor, né? Logo a tensão ela passa do fusível, também passa daqui do termistor, que é um resistor, na verdade é um resistor térmico que trabalha sobre a temperatura. Isso é, quando ele for aquecer, né, ele vai ganhar uma temperatura um pouco mais grande, ele vai começar a medir de uma forma mais direta. Isso é, ele vai conduzir mais. Quanto mais aquece, ele vai conduzindo mais. Hoje, esse aqui é o termistor que trabalha com temperatura positiva, né? Então, ainda tem aqueles que trabalham com a temperatura negativa. Mas esse aqui é positiva. Isso é, quando aquece mais, ele conduz mais. Exato. Depois que uma linha passa do fusível, passa do termistor, as duas linhas obrigatoriamente vão passar daqui. Quando eu falo uma linha ou duas linhas, eu estou a falar das trilhas, né? Por aqui temos dois terminais, né? Onde entram a tensão, né? Tensão, normalmente, o cabo, ele é composto por dois fios, né? Dois fios. Então, entram aqui os dois fios. Então, um fio passa do fusível, outro fio passa do termistor, e os dois já vão passar aqui desse nosso amigo que é o capacitor de supressão. Exato. Logo que passa do capacitor de supressão, a tensão é jogada diretamente aqui na nossa bobina, ó, para o desvio da interferência, né? Porque quando essa placa ela começar a entrar em funcionamento, vai gerar ali uma certa interferência. Então, para que essa interferência não retorne na rede e para que as outras interferências existentes na rede não entrem na placa, esses dois camaradas aqui vão trabalhar para que isso venha a acontecer, né? Para barrar as interferências existentes dentro da placa e contra as interferências que podem estar presentes na rede elétrica, para que não possam entrar e para que não possam sair. Estamos juntos? Muito bem. Exato. As tensões que vão passar, ou a tensão que vai passar do fusível termistor
capacitor de supressão e a nossa bobina é uma tensão alternada. Então, ainda não foi convertida, ainda está sendo tratada. Exato. Depois disso, a tensão é jogada aqui na ponte retificadora, que é um conjunto de 4 diodos aqui dentro. É normal encontrarmos outras placas que não vêm, que a ponte não vem desse jeito aqui. Ó, exemplo dessa placa aqui, ó. Temos a ponte representada, né, por esses 4 diodos. 1, 2, 3, 4. Então, vão formar uma ponte retificadora. Exato. Então, vou dar aqui um zoom. A ponte retificadora vai receber a tensão alternada logo à saída daqui da bobina. Então, recebe a tensão alternada. E aqui temos dois sinais. Temos o sinal de mais e o sinal de menos. Então, isso quer dizer que nesses dois terminais já trabalhamos com tensão DC, que é uma tensão contínua, ainda elevada, né? São ali 200 e tal, 250, 300 volts. Só que essa tensão ela já precisa de ser armazenada no capacitor principal. E o capacitor é esse nosso amigo aqui, que é o capacitor de 450 volts por 68 microfarad. Então, após a tensão entrar nesse capacitor aqui, ela já está pronta para poder sustentar os demais componentes que já conseguimos ver aqui nessa outra parte aqui da fonte. Ó, aqui temos já o MOSFET, temos os resistores, temos os diodos, temos também o fotocoplador e temos o circuito de PWM. Então, esses componentes aqui vão ter a função de chavetar a tensão para o transformador chopper, que por sua vez já vai poder lançar a tensão para sua saída. Estamos juntos? É por isso que quando queima o fusível, a maior parte das vezes é porque a ponte retificadora está em curto, ou a bobina está em curto, ou o capacitor está em curto. É muito difícil, mas isso acontece. Quando ele entra em curto, também o fusível ele vai abrir. Além desses componentes, quando este aqui, que é o capacitor eletrolítico, ele entra em curto, não é sempre, mas acontece, ele vai entrar em curto e o mesmo curto vai se manifestar aqui na ponte retificadora, vai se manifestar também aqui nesses dois componentes e logo vai romper o fusível. E o mesmo vai acontecer quando romper aqui o MOSFET ou quando romper o circuito de PWM. Eu estou a falar do circuito PWM, pode não ser possível ver agora, uma vez está aqui por debaixo do capacitor, ó, mas é esse nosso amigo aqui. Bem pequenininho. Exato. Então, já falamos aqui dos componentes que nós iremos falar acerca deles, falamos também dos nomes, né? Vimos também as funções que os mesmos componentes têm. Agora, nós vamos medir, quanto aos resistores, posso não medir todos, mas vou medir alguns para o vídeo não ficar gigante e se tornar um filme. Por já, eu vou ligar o nosso multímetro e colocar na escala de continuidade, para fazermos aqui alguns testes básicos, né? Pois as bobinas e os capacitores usam ali um outro tipo de testador, mas com um multímetro simples, que nem esse, né? Uma vez que estás a iniciar, simplesmente tens esse multímetro. Então, terás de fazer alguns testes básicos usando o material que tens aí na sua bancada. Então, por já, temos esse multímetro para fazer os testes. Vou verificar se tem lá a continuidade. Temos lá 0 ohms. Aqui temos a entrada de tensão. E logo aqui temos o nosso fusível lá. Se eu for a medir aqui usando essa escala, o nosso componente aqui ele deve bipar. Das vezes em que vai pegar uma placa e vai medir o fusível e ele não bipar, estando nessa escala, significa que o mesmo está aberto. E é por essa razão que o seu aparelho não está ligando. E acompanhando novamente essa mesma trilha após o fusível, ela vem diretamente para a nossa bobina aqui indutora. Ó. E a outra trilha vem, tarará, tarará, e encontra o termistor. Ó. Então, se formos a medir o termistor, né, usando essa escala, vai ver que ele vai bipar ali. Ó.
Até, deixa lá colocar na escala de resistência. Eu vou colocar aqui na escala de 200 ohms. Exato. Está aqui em 200 ohms. Eu vou medir ele. Para ver. Ó, ele está a mostrar lá essa resistência aqui, né? Bastante baixa. 3,3 ohms. Se ele for aquecer, em vez de mostrar 3,3 ohms, pode chegar a 0 ohms, 0,0 ohms. Exato. Ele está medindo dessa forma porque está na sua temperatura normal, não está ainda quente. E quando o mesmo queima, ele simplesmente fica aberto. Ele deixa de medir na escala de resistência, tanto na escala de continuidade, ele não vai bipar, não vai mostrar também nenhuma resistência. Esse é um sinal de que ele está aberto. E a maior parte em que ele fica aberto, ele simplesmente se estraga sozinho, né? Mas atenção, caso a gente encontre o fusível ainda bom, há grande possibilidade de ele estar queimado sozinho. Mas com isso também não podemos deixar de aferir alguns componentes aqui na fonte. Isso porque ele suporta mais corrente em relação ao fusível. Então, se houver alguma coisinha aqui dentro da fonte, nesses dois componentes, o componente que tem mais fragilidade de queimar por causa de sobrecorrente é o fusível e não o termistor. É por isso que quando ele queima, a maior parte das vezes ele queima sozinho. E também a televisão, o aparelho vai deixar de funcionar. E aqui já temos um outro componente. Aqui temos o capacitor de supressão, né? Aquele amarelo. Repare que ele está entre as duas linhas. Ó, ele segura as duas linhas. E após ele temos a bobina indutora, que também segura as duas linhas. Esses dois componentes têm aquela função que nós vimos lá. E a bobina tem a obrigação de medir um curto, permitindo a passagem da corrente nessa fase aqui para essa outra extremidade e nessa extremidade para essa outra aqui extremidade. E para medirmos ele, vamos usar a escala de continuidade, né, para fazer um teste básico, uma vez que não temos aqui o instrumento que possa medir ali a indutância. Exato. Então, com esse motivo, podemos ter um teste básico. Se formos a medir nessa extremidade aqui, ele vai ter que bipar. E nessa outra extremidade, ele vai ter que bipar. Se ele não bipar, numa das extremidades ou em todas as extremidades, significa que ele já rompeu aquele filamento, né? Aquele fio ali coberto, né, de verniz. Se ele estiver rompido, pronto, o aparelho não vai funcionar. E se ele medir curto também nessas duas extremidades, significa que é um curto direto. Até mesmo o capacitor de supressão vai medir um curto. E logo teremos o fusível aberto, por conta da bobina que estaria em curto geral. Mas será que acontece isso? Sim, acontece. A bobina entra em curto geral. Porque quando ele aquece, né, quando há o mau funcionamento na placa, ele pode aquecer e derreter aquele verniz ali. E as espiras, o que vai acontecer com as espiras, vão se unir e derreter, né, e formar um curto geral. Então, daí terá que se retirar o componente, colocar-se um novo. Vimos na parte frontal da placa que após a bobina, a tensão é jogada já aonde? Aqui onde temos uma ponte retificadora. Mas para podermos ver esse componente, já teremos que virar a placa. Para medirmos novamente esse componente, ainda usaremos a escala de continuidade. E ele tem dois polos aqui, o polo negativo e o polo positivo. Esse polo positivo aqui vai diretamente para o lado positivo do capacitor eletrolítico. E esse outro polo negativo vai diretamente para o polo negativo do capacitor. Para medirmos ele, basta simplesmente colocarmos essa ponteira negativa aqui no polo positivo ou colocarmos essa ponteira vermelha aqui no polo negativo.
Eu vou colocar a vermelha aqui no positivo, aliás, no negativo, ó, e vou movimentar apenas essa ponteira preta nos remanescentes terminais. Fazendo isso, eu vou ter aqui um valor. Repare que temos aqui 555 mV. Vou colocar aqui, né, de entrada de tensão alternada, temos 521 mV. Na outra extremidade, temos 535 mV. Exato. Então, conseguimos ver que aqui há uma condução. E ele não está bipando ou indicando um possível curto. Agora, temos que fazer um outro teste, né, do curto entre esse terminal com esse aqui e este aqui com esse aqui para podermos concluir aqui o teste dele. Então, eu vou colocar aqui nessa posição, vou fazer isso. Ele está a mostrar o circuito aberto e não está bipando. E por fim, medir aqui. E ele está mostrando um circuito aberto e não tem nenhum curto. Então, com esse teste, podemos dizer que ele ainda está em seu funcionamento. E para tirarmos a prova se ele manda atenção direto para o capacitor, eu vou colocar qualquer ponteira, pode ser esse aqui, né? Neste polo negativo, e vou colocar essa outra ponteira aqui no negativo. Repare que há um curto ou simplesmente uma trilha direta que sai deste polo negativo para sustentar o polo negativo do capacitor. E o mesmo vai ter que ocorrer aqui, nessa extremidade positiva, tem uma outra trilha que sai direto para o polo positivo do capacitor. Então já temos a tensão convertida direta para o capacitor eletrolítico. Exato. Agora vamos procurar saber se o capacitor tem um curto ou não, embora que ele não tenha um curto. Basta simplesmente a gente testar esses dois terminais. É claro que esse teste aí ele é feito com o capacitor totalmente descarregado. Ó. E para descarregar, basta a gente colocar, pode ser um ferro, né? O ferro que nós usamos para soldar os componentes. Basta levar o mesmo e colocar nesses dois terminais. Então, a descarga será rápida e completa. Também existem outros aparelhos que têm essa função de descarregar, né, o capacitor. Não é recomendado, né, andar a unir aqui os dois polos, né, e fazer, né, aquele shunt. Então, aquele estouro vai danificar aqui o dielétrico. Exato. Esse capacitor está totalmente descarregado, não tem carga nenhuma sobre ele. Eu posso simplesmente colocar as ponteiras assim. Então, ele não está bipando, o que indica que ele não está em curto. Ó. Não dá para fazer o teste de carga e descarga nele estando dentro do circuito. Isso pode ser feito com o capacitor fora do circuito. Exato. Agora vamos testar aqui o fotocoplador, falamos dele. Vamos falar do MOSFET, fazendo o teste, né? Já falamos várias vezes. Vamos fazer o teste do MOSFET e vamos falar do circuito PWM e vamos para os resistores e diodos. Exato. O fotocoplador é este componente aqui. Ó. Repare que ele aparece unindo as duas fontes, né, as duas placas. Una a fonte primária com a fonte já aqui secundária, que é a placa de dados. Exato. Para fazermos o teste nele, nós iremos colocar essa ponteira vermelha em primeiro lugar, aqui nessa extremidade aqui, onde vem esse pontozito aqui, que indica o ânido do diodo interno, porque ele é formado por um diodo interno, né? E também é formado por um transistor que está no seu interior, né? Só que esse transistor é chamado de fototransistor, um transistor que funciona na base da luz. Então, o diodo LED que está no seu interior é acionado e o fototransistor passa a entrar em funcionamento. Estamos juntos? Exato. Ao medirmos aqui, iremos encontrar um valor dependendo, né, da eficiência do seu multímetro e também do tipo, né? Tem hoje que mede ali 700 mV, 800, 900, até 1000, né? Daí 1000 mV já depende da eficiência do multímetro. Esse aqui é baratinho, vamos lá ver aqui o valor que vamos detectar nele.
Ó, 200, 1000, ó, aqui temos 1067. Exato. 1067 é o valor que estamos a detectar aqui. Estamos a medir o diodo LED que está no seu interior. É claro que nós não vamos conseguir ver ele uma vez que está cá dentro. Exato. Agora, se formos a medir aqui de uma forma contrária, temos que ter de fato um infinito. Exato. Agora, nessa outra extremidade aqui, se ele estiver fora, nós não vamos conseguir detectar nenhum valor. Mas, estando ele dentro do circuito, podemos detectar um valor dos componentes que estão em paralelo com ele. Pois, estando fora, nessas extremidades aqui, ele não vai medir nada. Porque o fototransistor vai estar inoperante. Pois não haverá o acionamento do LED interno. Mas agora, vou testar aqui, né? Ele aqui não está medindo nada nessa posição, circuito aberto. Vou inverter as pontas de prova. Repare que já conseguimos detectar aqui uma leitura de 670 mV. Mas não que seja uma leitura do fototransistor, mas sim desses componentes que estão aqui ao redor. Até pode ser aqui do nosso amigo aqui, que é o circuito de PWM. Então, e se ele estiver com algum problema, ele pode estar bipando ou, estando fora do circuito, pode estar medindo, estando fora do circuito, né, medindo nessas posições de fototransistor, quer dizer que ele não está bom. Ou se for a medir curto, não está bom. Se medir nos dois sentidos, nessa posição do diodo, também não está bom. Exato. Vamos agora medir o nosso amigo aqui, que é o circuito de PWM. E para podermos entender melhor ele, eu vou colocar aqui, né, um pequeno esquema onde vamos dar aqui alguns detalhes. Muito bem, assim conseguimos ver que ele é composto por 6 terminais. Onde temos o terminal número 1, que é o GND. O GND significa ground, né, em inglês, que é o negativo. Em outras palavras, é o ateramento. Temos o pino número 2, que vem a sigla FB. Este é o pino de entrada do retorno. O ciclo de trabalho PWM é determinado pelo nível de tensão neste pino. Também temos o RI, que é o nosso terminal número 3. Este é o pino de configuração de frequência de oscilador interno e um resistor conectado entre o RI e o GND define a frequência do PWM. Temos também o nosso sexto terminal, que é o gate, o número 6. Este terminal é a saída do acionamento para o MOSFET. Temos o VDD, que é o nosso terminal número 5. Este é o pino da fonte de alimentação DC do chip. E por fim, temos o SENS. O SENS é o quarto pino. E o mesmo terminal é o pino da entrada do sensor de corrente, que é conectado ao nó do resistor de detecção da corrente no MOSFET. E para fazermos um teste básico nele, colocamos a ponta de prova vermelha ou positiva aqui no ground, que é o GND. Depois movemos a ponteira negativa para o FB e também para o RI. E teremos que ter uma leitura nos dois testes. Depois colocamos a ponteira vermelha no gate e também colocamos no VDD. Nessas duas extremidades teremos que ter uma leitura. Do gate ao SENS não teremos nenhuma leitura. E do VDD ao SENS também não teremos nenhuma leitura. Com esse teste básico, podemos saber se ele está bom ou não está bom. E em nenhum momento devemos achar curto nesses terminais. Exato. Agora vamos poder fazer esse teste de uma forma simples e rápida. Eu vou colocar essa ponteira de prova aqui no GND e essa vermelha aqui no FB.
consigo detectar aqui uma leitura de 669 milivolts. Vamos ver a ponta de prova negativa para o último terminal, que é RI. E vimos lá no esquema que tem um resistor que foi conectado nesses dois terminais. E conseguimos detectar um valor de 734. Agora, vou colocar a ponta de prova vermelha aqui no gate. E essa preta vou colocar aqui no VDD. Ó, aqui conseguimos detectar uma leitura de 646. E movendo novamente para o Sense, segundo o esquema, não podemos achar nenhum valor. E aqui, de fato, não estamos a conseguir detectar nenhuma leitura. Passando a vermelha para o VDD, para testar a extremidade de VDD e Sense, também não podemos achar nenhum valor. Exato. Passamos aqui do teste do nosso amigo, que é o circuito PWM. É claro que também tem aqui os PWMs que vêm ali com 8 terminais, sendo 2 terminais NC, isso é, sem conexão. Por já, vamos medir o nosso amigo aqui, que é o MOSFET do canal N. Já medimos também ele na nossa aula passada. Então, faremos um teste básico e rápido sobre ele. Para medirmos, vamos colocar a ponta de prova negativa aqui no dreno e essa vermelha aqui no SARS. E ele deve mostrar uma leitura. Ó. Movendo agora a vermelha para o gate, não podemos achar aqui algum valor, ou simplesmente podemos detectar um infinito. Ó. Agora, do SARS ao gate, nessa posição aqui com vermelho, no SARS, não temos nenhuma leitura, temos um infinito. Agora, às vezes, mudando das posições, é normal achar um valor. Vamos ver se vamos achar aqui. Aqui não temos nenhum valor, exato. Mas às vezes é normal acharmos um valor nas posições do SARS ao gate. Se o componente estiver dentro do circuito e tiver aqui alguns componentes em paralelo com ele. Mas para essa associação parece que não há nenhum componente que interfere nessas duas posições. É por isso que achamos aqui o circuito aberto, que indica que o mesmo componente ainda está em seu funcionamento. A seguir temos aqui, vamos lá ver, temos dois diodos que vamos medir. Não vamos medir todos os componentes, né? Temos o resistor. Esse aqui é um resistor que vem R360. Já que vem R, significa que é um resistor de 0,360 ohms. Então, um resistor que nem sequer chega a um ohm, né? É um resistor bastante pequeno. Vamos colocar aqui na escala da resistência, vou colocar aqui em escala de 200 ohms, que é uma escala bastante pequena. Eu vou aqui fazendo o teste nele. Ó. Repare que é um resistor bastante pequeno mesmo. Ó. Exato. Agora, vamos medir aqui os diodos SMDs. Eu vou colocar aqui na escala de continuidade. E os dois diodos estão com os seus cátodos virados para cima. Já que os cátodos estão virados para cima, quer dizer que teremos que colocar a nossa ponta de prova negativa nessa parte mesmo de cima. E a vermelha nessa parte de baixo. Ó, dessa forma aqui. Temos 469 milivolts. Vamos passar para outro. Temos 469 milivolts. Muito bem. Agora vamos passar para o outro lado. Desculpa aqui, meu amigo capacitor. Ó. Exato. Vamos passar agora para esses dois. São dois diodos. E para essa associação aqui de resistores. E depois vou falar um pouquinho acerca dos capacitores. Esses capacitores aqui de CY. Aqui temos mais dois diodos com seus cátodos virados para baixo. Esse aqui, por exemplo, o cátodo está cá
Então, ele está aqui medindo. Temos um outro aqui, cátodo nesse lado, por isso que ele está medindo. Nesse outro lado temos um indutor na base do ferrite, ó. Então ele, se formos a medir nessa escala, ele vai ter que bipar, ó. Não confunda esse componente aqui com o diodo. Se for já confundir, vai desmontar o mesmo, enquanto que ainda está bom. Então ele é diferente. Repare que no seu corpo não tem nenhuma descrição. Exato. Agora vamos para esses resistores. São 4 resistores nessa zona aqui. E são resistores que vêm aqui no seu corpo, 104. Já que vem 104, significa que são resistores de 100 kΩ. Ó, 100 kΩ. E deste lado eu vou observar aqui o esquema dele. Então, consigo ver que os 4 resistores estão numa associação aqui. Esses 2 resistores estão em paralelo entre eles e esses outros aqui estão em paralelo entre eles. E esse primeiro grupo aqui de cima está em série com esse grupo aqui na parte de baixo. Olha só que interessante. Então, o que acontece aqui? Já que o resistor tem 100 kΩ e esse aqui tem 100 kΩ, se formos a medir esses dois aqui, vamos achar um valor de 50 kΩ, né? Ou 50 para baixo ou para cima, vai depender da tolerância, né? E também do multímetro que estaremos a usar. Então, esses dois resistores, o seu valor ôhmico é igual a 50 kΩ, que é a resistência total desses dois. E a resistência total desses dois resistores também vai ser igual a 50 kΩ. Porém, agora, a resistência total desses 4 resistores aqui em simultâneo, nesse caso, medindo as duas colunas, vamos ter que achar aqui um valor aproximado a 100 kΩ. Vamos medir 50 mais 50. Estamos juntos? Muito bem. Agora vamos fazer esse teste para podermos ver se a explicação vai jogar ou não. Para tal, vou colocar aqui na escala de 200 kΩ, uma vez que pretendemos medir uma resistência um pouco mais grande. Exato. Eu vou medir essa associação aqui em paralelo, né, desses dois resistores. Vou medir aqui para ver aqui o valor. Ó, repare que de fato temos aqui uma resistência aproximadamente a 50 kΩ. Então, esse valor aqui também vou conseguir detectar nesse outro resistor aqui. Isso porque os dois resistores estão em paralelo entre eles, né? Exato. Aqui também, se eu for a medir, aqui, por exemplo, nesse resistor aqui, temos 475 a 76 quilômetros. Agora, nesse aqui de baixo, também vou detectar o mesmo valor. Agora, se eu for a somar todos esses resistores aqui em conjunto, dessa forma aqui, eu já vou ter aqui a resistência total, que é a RT. A norma deveria ser 100 kΩ, mas por causa também da qualidade do nosso multímetro aqui, não consegue detectar 100% com eficiência. Vamos testar aqui nessa outra extremidade para ver o valor. Também temos o mesmo valor. Eu só vou dar aqui uma fugidinha só, fazer esse teste com o outro multímetro, simplesmente para vermos essa situação. Colocando aqui na escala de resistência, de uma forma rápida, deixa medir de uma forma, né? Exato. Repare que aqui temos quase 50 kΩ, temos 49,99 quilos. E a soma, 99,8 kΩ, aproximadamente a 100 kΩ. Então, de fato, esse multímetro aqui estava a mostrar uma resistência um pouco mais baixa em relação ao valor real dos resistores. Mas bem, isso não quer dizer que a gente não pode fazer análises com ele.
Exato. Por fim, vamos falar dos capacitores C e Y. Esses capacitores aqui, na verdade, se a gente for ausentar eles, não significa que a placa vai parar de funcionar. Ela vai funcionar sem nenhum problema, né? Vai funcionar. Só que quando um desses capacitores entrar em curto, aí sim, dependendo da zona em que o capacitor ele foi projetado, a TV pode não ligar. Isso é, a placa pode não ligar. Até que, se estiver em paralelo com a ponte, o que vai acontecer? Vai romper o fusível e a placa não vai entrar em funcionamento. Embora que esse multímetro não tenha capacidade suficiente para fazer os testes, né, desses resistores, ou melhor, desses capacitores aqui, ainda se pode fazer uns testes básicos usando a escala de continuidade, né, para verificar se os mesmos estão em curto ou se não estão em curto. Só que, fazendo isso, o que vamos conseguir detectar com o multímetro é simplesmente um circuito aberto. E eles devem se comportar dessa forma mesmo quando medidos nessa escala aqui de continuidade. Ó, reparem, os dois estão aqui a medir um circuito aberto. Em nenhum momento devem bipar. Se for a bipar, já era. O mesmo vale para esses capacitores aqui cerâmicos, né, ou capacitores de disco. Muito bem, meu amigo, eu vou ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado alguém que está estudando, né, a reparação dos artigos eletrônicos. No próximo vídeo vamos estar falando acerca dessa outra parte aqui, que é o circuito da placa de dados. Não se esqueça de se inscrever para quem não é inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar aí o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.